Hoje a gente vai mergulhar numa decisão, olha, histórica do Supremo Tribunal Federal, o STF. Uma decisão que simplesmente redefiniu o que significa ensino público gratuito aqui no Brasil e que, claro, mexeu com a vida de milhões de estudantes. A pergunta parece até boba de tão simples, né? Mas a verdade é que ela causou décadas de debates, discussões acaloradas e muitas, mas muitas ações na justiça. Pensa bem, como assim uma universidade pública e gratuita cobra alguma taxa dos alunos? Essa contradição era o centro de toda a confusão. E para acabar com esse impasse, a resposta final veio da mais alta corte do país, o STF. Com uma única decisão, o tribunal botou um ponto final na história, estabelecendo uma regra bem clara e acabando com anos de incerteza. Vamos entender como eles fizeram isso. Para criar uma regra com tanto peso, o STF não usou uma lei qualquer, não. Eles lançaram mão de uma das ferramentas jurídicas mais poderosas que existem. E é super importante a gente entender o que é essa ferramenta. O nome da ferramenta é súmula vinculante. E o nome já entrega quase tudo. Quando o STF baixa uma súmula com essa força, não é uma recomendação, não é um conselho, é uma ordem. Uma ordem que tem que ser seguida por todos os outros juízes e por toda a administração pública do país, sem exceção. E a súmula vinculante de número 12 foi direto ao ponto. Ela disse com todas as letras que a porta de entrada da universidade pública não pode ter um cadeado pago. Ou seja, qualquer tipo de cobrança de taxa de matrícula foi declarada inconstitucional. Simples assim, uma violação direta da lei máxima do país. Mas olha, essa decisão não saiu do nada. Não foi uma invenção da cabeça dos ministros. Para justificar uma regra de tanto impacto, o STF se baseou no alicerce do nosso sistema legal, a própria Constituição Federal. Então, a decisão não foi uma novidade, foi, na verdade, uma reafirmação. Ela está totalmente ancorada lá no artigo 206 da Constituição, que já dizia que o ensino público tinha que ser gratuito. A súmula, então, veio para reforçar e deixar bem claro um princípio que, no papel, já existia. E um ponto crucial que o STF fez questão de esclarecer foi o alcance dessa gratuidade. Eles disseram o seguinte: esse princípio não se limita à escola, ao ensino fundamental ou médio. Não, ele vale para todos os níveis de formação, incluindo, sem deixar nenhuma dúvida, o ensino superior. Ok, se a matrícula é de graça, quer dizer que absolutamente nada pode ser cobrado? Bom, aí a resposta fica um pouquinho mais complexa. E é isso que nos leva para a parte mais prática dessa história toda. Onde exatamente passa a linha que divide o que pode e o que não pode ser cobrado? A resposta curta e grossa é não. Nem toda taxa foi proibida. O segredo para entender a diferença está nos detalhes, em saber o que é considerado essencial para a educação e o que é visto como um serviço a mais, um extra. A lógica aqui é bem clara, na verdade. Tudo que é essencial para o acesso e para a conclusão do curso regular, da graduação, está protegido pela gratuidade. Isso inclui a matrícula e a emissão do diploma, claro. Agora, serviços que são considerados adicionais, opcionais, tipo cursos de especialização, a taxa do vestibular ou o curso de línguas, esses sim podem ser cobrados. Resumindo a lógica, o direito constitucional à educação gratuita cobre o caminho principal do estudante, sabe? Da matrícula na graduação até pegar o diploma na mão. Todos os outros serviços e cursos que estão fora desse caminho principal, bom, esses não entram na mesma regra de gratuidade. Uma decisão desse tamanho, obviamente, não fica parada no tempo. Vamos ver agora como ela foi aplicada ao longo dos anos e quais foram os efeitos práticos na vida real. A súmula nasceu lá em 2008, mas a história não parou por aí. 3 anos depois, em 2011, o STF teve que voltar ao assunto para responder uma pergunta fundamental. Beleza, a regra mudou, mas ela vale a partir de quando exatamente? E esse esclarecimento trouxe um termo do juridiquês, o tal do ex nunc, que traduzindo significa a partir de agora. Ou seja, a decisão não valia para trás. As universidades não foram obrigadas a devolver aquele monte de dinheiro de matrículas que já tinham cobrado no passado. A regra mudou o jogo sim, mas só dali para frente. E o impacto da súmula 12 foi além da universidade. O raciocínio por trás dela foi tão forte que acabou sendo usado para reforçar a gratuidade também no ensino fundamental e médio de fundações públicas. Isso mostra a força que o princípio constitucional ganhou. Depois de passar por todos esses detalhes, vamos dar um passo para trás e juntar as peças do quebra-cabeça. O que, afinal, a gente precisa guardar sobre essa decisão tão importante? Então, para fechar a conta,
O acesso ao curso de graduação e a sua conclusão, com o diploma, tem que ser de graça. Ponto. Mais serviços extras, como uma pós-graduação ou a prova do vestibular, esses podem ter cobrança. A regra não é retroativa, valendo só para o futuro, mas a ideia por trás dela fortaleceu um ensino público gratuito em todos os níveis no Brasil. No fim das contas, a decisão do STF foi uma vitória gigante para o acesso à educação, protegendo um direito fundamental. Mas, ao fechar a porta para a cobrança de taxas, ela abre uma janela para um desafio talvez ainda maior. Como a gente equilibra essa garantia de gratuidade com a necessidade que é super urgente de financiar universidades de qualidade? Esse é o dilema que continua no centro do debate sobre o futuro da educação pública no Brasil.